versículo 1 de Filipenses. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfante. O nome santo de Jesus, no nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Vamos lá. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo o bem fazendo, no nome santo de Jesus, no nome santo, alegre ano, eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Aleluia. Coisa boa estar na casa de Deus, aleluia, juntamente com a igreja. Antes da gente ler o texto, deixa eu apenas apresentar aqui o nosso irmão José da Porteira Branca e a Maria Eliane. Levanta a mão, amém, para que a igreja te conheça. Como que a igreja vai receber os nossos amados irmãos? Seja bem-vindo na paz do Senhor Jesus. Amém. Fiquem em paz, fiquem à vontade, fiquei feliz de ver vocês aqui. Glória a Sempre Deus, bom, aleluia. amém, receber vocês aqui. Vamos lá. A palavra de Deus diz assim, versículo 1: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Pode sentar, mantenha a Bíblia aberta. Glória a Deus. Semana passada, o pastor Eduardo estava dizendo que, semana passada, domingo, ele falou, e eu ouvi ele falando duas vezes na semana passada, que nós devemos, uma vez ele falou em particular, outra vez ele falou aqui na mensagem. Ele falou assim, que nós devemos buscar, encontrar ou reencontrar. Os irmãos aí estão me ouvindo? Acabou o volume aí, irmãos? Falou? Vocês precisam encontrar, reencontrar, enfim, satisfação em quem? Em Deus. Então ele estava dizendo, olha, nós, irmãos, precisamos encontrar, ou quem sabe reencontrar, a alegria nas coisas de Deus. Alegria na meditação da palavra, alegria na oração, alegria na tarefa, em vir para a igreja, alegria em congregar, alegria em ensaiar, alegria em estudar. Nós precisamos encontrar alegria, porque as coisas de Deus não são monótonas, as coisas de Deus não são chatas, muito pelo contrário. As coisas de Deus colocam a gente em um estágio que, como foi dito lá no setorial de jovens, homem nenhum faz com o outro o que a presença de Deus faz. Droga nenhuma faz com o homem e com a mulher o que a presença de Deus faz. O ponto é, como eu posso encontrar a satisfação nas coisas de Deus, a satisfação no reino de Deus, a satisfação nas obras de piedade. Quais são as obras de piedade? É a oração, a leitura da Bíblia,
Como? É impossível. Eu respondo, é impossível, irmão Aurelio, eu encontrar com o irmão. Eu dizer, eu estou satisfeito em Deus, mas eu estou totalmente insatisfeito com os meus irmãos. Se é uma igreja que você está visitando, amém? Você chega naquela igreja, não é aqui, é ali, Deus te coloca no lugar, amém? Mas a partir do momento que você foi colocado, foi estabelecido no local, você precisa ter satisfação com os seus irmãos, porque isso é igreja. Veja só, os 10 mandamentos foram resumidos por Jesus em quantos? Quem falou? Falou? 2? Quais são os 2? Perfeito. Amar a Deus, os irmãos sabem. Amar a Deus acima de todas as coisas. Toda a sua força, todo o seu entendimento, toda a sua alma, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você sabe, né? E amar o seu próximo como você ama a ti mesmo. E a igreja, eu costumo dizer que a igreja, Natália, é o lugar onde eu pratico o amor ao próximo, porque eu vou ter que me relacionar com a irmã Paulo, com a irmã Lili, com a irmã Aureli, com a irmã Guilherme. Eu vou ter que aceitar todas as diferenças entre elas e as minhas diferenças, e tem que dar certo, porque isso é igreja. Amém? E por que eu estou abordando isso? Porque o diabo tem trabalhado, não somente, que não é uma exclusividade nossa, da Bandeira Branca, da missão. O diabo tem trabalhado contra o reino de Deus, contra a unidade no reino de Deus. E qual que é a forma mais fácil que o diabo encontra de dividir o reino? Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas e uma essência. Amém? O diabo consegue trazer desunião entre os 3. O diabo consegue plantar confusão, Miqueias, entre os 3. É possível o diabo causar um racha, Pai, Filho e Espírito Santo? Não é impossível. Jesus falou, eu e o Pai somos um, pronto. E o Espírito Santo é o Espírito de Deus, então o Pai, Filho e Espírito Santo é a mesma essência. É impossível o diabo causar um racha no reino de Deus através da Trindade. Então por onde que ele vai? Por meio da igreja. Nós somos, o apóstolo Paulo ensina que nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça. Nós somos o corpo. Ele não consegue entrar na mente de Cristo ainda. Quando Jesus Cristo ainda esteve, se é que eu posso dizer assim, porque Deus não tem fraqueza, Deus não tem vulnerabilidade. Mas Jesus, ele veio em forma de homem. E a Bíblia diz que ele tudo foi tentado. Em tudo. Em tudo ele foi tentado. Em forma de homem. Ele chorou. Ele se entristeceu. Ele se cansou. Né? O período do jejum de 40 dias que Jesus foi levado ao deserto, o próprio Satanás apareceu e ainda tentou o Senhor Jesus, mas não teve conversa, não tem como. Então eu estou aqui hoje, eu estou aqui hoje, não é para te alertar, é para nos alertar. O diabo tem trabalhado para gerar, para causar a desunião no meio do povo de Deus. E ele é tão sagaz que ele pratica isso no ambiente macro, no ambiente maior, que é entre igrejas, e também no micro, que é dentro da igreja. O diabo, ele não está nem aí para quem você é, para o cargo que você tem. Se você der brecha, ele entra e racha, porque é isso que ele faz. Vê, Gênesis 3:10, não precisa abrir porque esse texto é muito conhecido dos irmãos, mas se com a Bíblia aberta nós vamos passear um pouquinho. Gênesis 3:10, a Bíblia diz assim: e ele disse, Adão, ouvi a tua voz
soar no jardim e temi, porque eu estava nu e escondi-me. Então, antes, quando o Senhor descia no jardim, Adão, irmão Luiz, estava de prontidão para receber a Deus, para ouvir Deus, para falar com Deus. Só que a partir do aconteceu alguma coisa aconteceu, e quando Adão talvez disse assim, Maria, opa, está dando horário do homem vir, está dando horário dele descer, então eu vou me esconder. Mas antes não tinha isso. Agora ele quer se apartar de Deus. Mas foi um dedo de prosa com Satanás. Eva teve um dedo de prosa com Satanás. Ele entrou. Ele entrou. Pode não estar fazendo muito sentido para você, mas a gente você vai ver. Vai chegar. Um dedo de prosa com o diabo. Ele entrou. E ele chegou assim. Acho que até na semana passada eu citei esse texto, mas ele chegou assim, irmão Silvestre. Foi assim que Deus disse. Questionando a ordem de Deus, o amor de Deus, né? Assim, só pelas entrelinhas. Aleluia, Jesus. Foi assim que Deus disse que você não deve tocar em nenhum fruto do jardim. Já. O que ele está fazendo aqui hoje? Querendo gerar um desconforto e uma dúvida no coração da mulher. Foi assim que Deus disse. Aí ele lançou uma mentira. Quer dizer que ele disse que não pode tocar nada, né? Ela corrigiu. No primeiro momento falou, não foi isso que ele falou. Ele falou que eu não posso comer só daquele fruto, nem devo tocar nele. E o diabo não desistiu. Está comigo? Amém ou não? Amém. Glória a Deus, aleluia. O diabo não desistiu. Ela corrigiu ele, Luiz. E ele não quer nem saber quem ela é, o que ela faz. Ele falou assim, não, certamente Deus mentiu para você. Certamente Deus te fez de palhaça. Certamente Deus não está nem aí para você. É porque Ele sabe que se você experimentar, você vai ser igual a Ele. O que Ele está tentando fazer com ela? Pecar, que é consequência de se desunir da palavra de Deus, de rachar. A partir do momento que o ser humano racha com a ordem de Deus, ele vai pecar. Pronto. Se o ser humano rachou com o reino de Deus, com a palavra de Deus, esquece, ele vai pecar. Ele vai pecar. E ele faz isso desde o princípio. Ele fez isso desde o princípio. Desde o princípio. O que eu quis abordar esse assunto com você hoje? Porque a gente busca muitas coisas no reino de Deus. Como crente, se eu perguntar para qualquer um aqui, o que você precisa fazer para ser crente? A primeira coisa, precisa ser santo. Eu tenho certeza que todo mundo vai responder, precisa se separar, precisa ser santo. E o que mais? Precisa ter vida de oração. E o que mais? Precisa ter vida de jejum. E o que mais? Precisa congregar. E o que mais? E o que mais? E o que mais? E na maioria das vezes, nós negligenciamos a questão da união entre igrejas. Eu estou falando de uma, duas, três. Eu estou falando da união da igreja. Porque a gente fala, tudo é importante. Mas a união não é importante para quem? Eu quero que você reflita sobre isso. E abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14 e versículo 15. Hebreus 12, 14 e 15. Quem pode ler? 12, 14 e 15. É capítulo 12, versículos 14 e 15. Segui
sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Amém. Olha o que a própria Bíblia está nos lembrando. Ele vai te dar duas dicas, duas orientações para que você possa ver a Deus. A primeira é seguir a paz com todos. Você percebe que a santificação vem depois? Então assim, eu estou buscando muita coisa. E preciso ser santo, eu preciso ter uma nova mente, ter um novo coração, eu preciso. Mas como igreja e como indivíduo, eu também preciso zelar para que haja paz e união no nosso meio. Porque não sou eu que estou falando, não é o pastor José Milton que está falando, não é o pastor Alessandro, o presbítero Cleiton que está falando, é a Bíblia. A Bíblia está dizendo assim: olha, seguir a paz com todos e a santificação, porque senão não vai ver o Senhor. E a grande pergunta que precisa ecoar na nossa mente é: por que nós insistimos em ser tão individualistas? Nós somos individualistas. Nós aceitamos a Jesus e a vontade é de sentar na sua cadeira, eu presto o meu culto, eu entrego a minha oferta, entrego o meu dízimo e termino o culto, eu vou para a minha casa e no outro dia de culto eu volto e sento na minha cadeira e eu vivo uma vida santa, eu vivo uma vida reta. Só que a Bíblia, o reino de Deus exige mais de você, exige mais de mim. A Bíblia está nos alertando. É algo que está diretamente relacionado à sua salvação, à minha salvação. E muitas vezes nós deixamos por último. Eu fui numa igreja esses dias, uma igreja presbiteriana. E os presbiterianos não acreditam, alguns, né? No batismo do Espírito Santo, nos dons espirituais. Mas aquele pastor, ele falou isso e eu repeti lá em casa para Camila. Eu falei: para aquele pastor ser pentecostal, só falta ele falar mistério. Porque ele quase acredita em tudo que a gente acredita, só falta falar mistério. Mas ele falou uma coisa naquele culto que me deu um choque. Ele falou assim, ele estava, Emanilda, confrontando os presbiterianos. Ele estava dizendo assim: olha, ele brincou e falou: olha, para eu ser pentecostal só falta ele falar mistério. E aí ele falou assim: e se o Espírito Santo quiser que eu fale mistério, eu falo mistério. Isso é um escândalo, meu Deus. Falou: e se o Espírito Santo quiser que eu fale mistério, eu falo mistério. Mas, aí ele diz: mas, entre falar em mistério e ganhar de Deus mais amor pelo meu irmão, eu prefiro ganhar mais amor pelo meu irmão. Entende? Eu achei interessante. Por quê? Porque não precisa falar em mistério? Precisa. A Bíblia te orienta a buscar os melhores dons, não é isso? Que o apóstolo Paulo diz. Mas Jesus, né? Buscar os melhores dons. Os melhores. Mas eu achei interessante essa fala. Sabe por quê? Porque foi uma fala, de certa forma, com sabedoria. Teve uma sabedoria de falar assim: olha, eu preciso falar em mistério, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso do dom, mas eu preciso unir a parte, eu preciso, como a gente costuma dizer, tapar as brechas. Eu preciso tapar as brechas.
E isso eu vou repetir. Isso, a união entre os irmãos está totalmente ligada à minha e à sua salvação. Eu queria que você fixasse isso na sua cabeça e no seu coração. Porque é isso que a Bíblia está dizendo. Seguir a paz e a santificação. Aí sim. Você entende que o reino de Deus não é individual? Sabe quem é que quer tornar o reino de Deus individual? O diabo. Satanás e seus demônios. É ele que prega a individualidade. E nós precisamos abrir os olhos para isso. Veja só, volta lá em Filipenses, capítulo 2. Meu Deus, não é possível. Filipenses, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja. Ele diz assim, ele começa o primeiro versículo dizendo: portanto, se existe algum conforto em Cristo, se existe alguma consolação de amor, se existe alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. O que o apóstolo Paulo está dizendo para essa igreja? Eu já falei isso aqui. Ele está dizendo: olha, se existe algum conforto em Cristo, se existe alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se você recebeu de Jesus, agora compartilha com seus irmãos para que vocês sintam todos a mesma coisa, para que vocês vivam a mesma coisa, falem a mesma coisa, vamos lá, ele diz assim: olha, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. E ele está condicionando isso. Ele está dizendo: se você recebeu de Deus, você tem que compartilhar com seus irmãos. Se você recebeu conforto e consolação de Deus, você precisa confortar e consolar os seus irmãos. Olha, se você foi aceito por Deus, por que você não vai aceitar os seus irmãos? E olha só, eu não estou dizendo, pastor Alexandre, que não existe diferença entre os irmãos. Eu sou diferente do pastor Alexandre, eu gosto de uma coisa, o Cleiton gosta de outra, eu falo de um jeito, o Arley fala de outro, a Silvia anda de um jeito, a Camila do outro, a Joselita rege de um jeito, a irmã Mirella de outro, e tem diferenças entre as pessoas, tem jeitos de falar diferentes, existem situações talvez até de conflito, mas o amor e a união precisa prevalecer no final das contas. O que eu estou falando para você? Que em algum momento eu vou conflitar com a lei, em algum momento eu vou conflitar com a língua, em algum momento eu vou conflitar com ideias, vai ter uma diferença entre nós, mas eu preciso saber que essa diferença é humana, mas nós agora andamos pelo Espírito. A Bíblia diz: andai pelo Espírito, não cumprireis as concupiscências da carne. Então o irmão Silvestre tem um jeito de falar, tem um jeito de agir, eu tenho outro jeito. Em algum momento isso até pode conflitar, mas não pode gerar racha, não pode gerar desunião. O que eu estou falando para você? Que você precisa brigar para não brigar. Você precisa se esforçar. Aí de novo. Nós não pregamos o evangelho fácil, o evangelho simples. Eu não estou falando que eu chegar aqui, eu amo o meu pastor, eu amo o meu pastor, eu amo. Vai ter um momento que vai ter uma diferença.
local e pastor presidente do setor. Eu, pastor Eduardo, pastor Zé Nilton, somos pessoas totalmente diferentes. Temos cabeças totalmente diferentes. Nós três, eu estou falando aqui, dando um exemplo e colocando, para que os irmãos julguem. Nós três temos personalidades totalmente diferentes. Mas eu louvo a Deus. Glória a Deus, glória a Eu Deus. louvo a Deus. Aleluia. Porque essa gestão em três nunca deu problema. Verdade, meu Deus. Eu posso ter todos os Glória a defeitos, o pastor José Nilton deles, o pastor Eduardo o dele. Não tem problema. Pode ter. Da mesma maneira que tem as personalidades diferentes, tem as diferenças, tem os defeitos, tem sim. Mas o pastor Zé Nilton, o pastor Eduardo são experiências diferentes. Experiência de vida, experiência de ministério, experiência de família. São cabeças diferentes. Aleluia. Mas que entendem que no final de contas tem que dar certo. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Eu fico esperando o Espírito Santo vir te abraçar para você sentir, para você fazer. Ele não vai fazer. Glória a Deus. Aleluia. Eu me lembro de uma vez, me deu uma angústia no coração, uma angústia na alma, e eu fui, como dizem, eu fui chorar aos pés do Senhor. E eu me lembro que enquanto eu chorava, o Senhor me trouxe uma pessoa à cabeça e falou: chama e vai pedir perdão. Exatamente assim. Glória a Deus. Eu não sabia o que era aquela angústia, eu não sabia da onde provinha aquilo. Eu lembro que naquela oração eu estava chorando muito, e o Senhor me trouxe à mente e falou: pronto, chama e faz isso. Glória a Deus. O que eu estou querendo te mostrar? Que não tem, assim, ninguém é bom demais, ninguém ama demais, ninguém é perfeito, todo mundo tem as suas diferenças, e tudo bem, nós podemos conviver com elas, mas nós não podemos deixar elas prevalecer no meio da nossa igreja. Irmão Miquel, faz um favor, lê para mim Mateus 12, 25. Não, irmão Miquel já deu, né? Vou deixar, irmão Luiz, lê para mim Mateus 12, 25. Em nome de Jesus. Mateus 12, 25. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si não subsistirá. Obrigado. Você está entendendo o que Jesus está falando? Isso aqui não é uma questão, Alan, de psicologia. Tem que ter amor, tem que ter união, tem que estar. O mercado de trabalho chama isso de boas práticas. Chama isso, sabe como o mercado de trabalho chama? Chama isso de inteligência emocional. Inteligência emocional. Os coaches chamam de inteligência emocional. Tem vários nomes, né? A psicologia fala uma coisa. O que Jesus está falando? A psicologia fala uma coisa, os coaches falam uma coisa, o mercado fala uma coisa. Jesus está dizendo assim: se houver divisão no meio de vocês, vocês vão ser devastados. Pronto. Sem meio termo. Estou falando assim: olha, uma cidade que é dividida entre si mesmo não subsistirá. Então, se eu quiser arrumar confusão com a Natália, eu vou me achar uma confusão, vou arrumar confusão com a Natália, vou fazer acontecer aqui e brigar com a Natália, achando que Deus está comigo, que está tudo bem. Momentaneamente pode até ficar tudo bem, mas Jesus está falando: você vai ser devastado, você não subsistirá. E por que eu estou ministrando essa mensagem? Porque eu não estou pensando como Douglas, como dirigente, eu estou pensando como igreja. E eu estou trazendo uma mensagem para você, para dizer: a responsabilidade de manter a união nesse lugar não é do pastor Eduardo, não é do pastor José Alves, é de todo mundo. Glória a Deus. Irmão, você nunca vai poder dizer: Deus, a responsa é. Cadê a irmã? Ele não está aqui, né? Irmã Silvia é a segunda dirigente aqui, né? Então, eu ia falar sempre, mas eu nunca poderia dizer: a responsabilidade de manter o grupo em união é da Silvia, a responsabilidade de manter o grupo em união é do Johnny ou da Natália, que é regente.
responsabilidade de manter a igreja em união é do pastor José Nilton. Eu nunca vou poder ser isso. Glória a Deus, aleluia. E o mais urgente, o que eu quero que você dê ouvidos, é que o diabo trabalha nisso. Às vezes, Miquel, ele olha para a sua vida, e o diabo olha para a sua vida e diz assim: é um santo homem de Deus, certinho, mas tem pavio curto. Aonde que ele vai? Ele vai no sistema nervoso do Miquel. Aí adianta ser santo? Se a Bíblia está dizendo, não sou eu. Ninguém vai poder dizer, todas é uma herege. A Bíblia diz: seria a paz com todos, primeiro, e a santificação, senão não tem salvação para mim. Não tem salvação para mim. Ó, deixa eu compartilhar aqui uma situação. A gente foi fiz umas visitas no domingo. A última visita, que calor, Deus. Posso falar aqui? A última visita foi na casa da irmã Neuza. Tá lá? Se não ouviu, então tá. A última foi na casa da irmã Neuza. A irmã Neuza saiu com uma cara de surpresa. E tinha um povo no portão dela no domingo, perto do almoço. Né? Aleluia. Aí, acho que fui eu que perguntei, eu falei: irmã Neuza, a senhora esperava? Aí ela falou: não estava esperando. Vocês sim, você não estava esperando, não. Mas, irmãos, a irmã Neuza abriu a casa dela com um sorriso tão grande. E ela recebeu a gente, né? Não foi normal? Ela foi recebendo a gente assim, e dizendo: vocês nem sabem, mas foi Deus que mandou vocês. Ela teria todos os motivos, imagina essa vida, para receber a gente ali rapidinho, dispensar, porque a gente não avisou, talvez. Mas ela não fez isso. Aleluia. Você entende que não é psicologia, não é estilo de vida, não são boas práticas, não são boas maneiras? Ó, vou mais além. Não, além de ser questão de educação, também não é educação apenas, é salvação, que está acima de todas essas coisas. Está acima de todas essas coisas. Natália, lê para mim Romanos 15, do 5 ao 7. Até o 7. É isso. Ora, o Deus de... Vai meditando aí comigo. O Deus de paciência. O Deus de consolação vos conceda o mesmo sentimento. Uns para com os outros. É a paciência e a consolação comigo mesmo, irmãos? Não. Que Deus vos conceda a paciência e consolação, o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo, para que vocês concordem e em uma boca glorifiquem a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, isso aqui é importante, portanto, recebei uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Sabe, a Bíblia está dizendo, da mesma maneira, irmão Silvestre, que Cristo te perdoou, perdoe. Da mesma maneira como Ele te aceitou, aceite. E veja, ó, da
da primeira vez que eu levantei a mão sem ter Jesus, eu já falei muito com ele. Eu já falei muito com Jesus. Mas ele sempre me recebeu de volta. Eu sendo culpado. E tendo motivos para Cristo não me aceitar de novo, ele me aceitou sem lançar no meu rosto. Sem lançar no meu rosto. E a Bíblia está dizendo: recebeis uns aos outros. Eu já conversei muito com os jovens sobre isso. Olha para eles, fala para mim. Vocês precisam se envolver cada vez mais. Falar cada vez mais sobre o mundo, sobre as coisas de Deus, sobre o reino de Deus. Eu já enchi muito a paciência. Natália é prova, Lana, Miquéias, Arley. Liderei os jovens uma época e me mexe com lá. Escola dominical, enfim, alguma coisa, e até individualmente mesmo. Mas, acho que se alguém perguntar qual é a principal coisa que Douglas fica enchendo em vocês, é a questão da unidade. Abre aí, Efésios capítulo 4. Aleluia, Deus. Efésios capítulo 4. Deixa eu ler esse. Efésios. Efésios capítulo 4, do verso 2 ao 6, a Bíblia diz assim. Deixa eu ler lá no primeiro. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que vocês foram chamados. Então ele está dizendo assim: olha, vocês precisam se comportar de maneira digna da vocação de vocês. Versículo 2: com toda a humildade, com toda a mansidão, com toda a paciência ou longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor, procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo do quê? Do orgulho, da dissensão, do ego, da guerra? Não. Vínculo da paz. O que é vínculo da paz? Eu estou ligado, meu Deus, dá o braço aqui. Eu estou ligado à minha irmã aqui, assim, pelo braço, tá certo? Esse aqui é o nosso vínculo de paz. E a senhora está ligada ao braço da irmã Nora, irmã Nilda. Os braços ligados é o vínculo que existe paz de uns para com os outros. Glória a Deus. A Bíblia está dizendo que nós devemos, irmãos, como eu queria saber pregar, para poder expor esse texto. O apóstolo está dizendo que você deve procurar guardar. Qual é a conotação disso, Ana? Procurar guardar. Procurando guardar. O que ele está dizendo? Que você deve se esforçar, que você deve lutar, que você precisa de fato colocar força em guardar a unidade do Espírito por meio da paz. Se não tiver o vínculo da paz, olha o que a Bíblia está dizendo: não tem unidade no Espírito. Faz sentido isso? Se não tiver paz entre eu e a Natália, não tem unidade no Espírito, do Espírito Santo. Pode ter unidade no Espírito, mas não no Espírito Santo. Vocês entendem como é sério? Se não tem vínculo da paz, pode até ter unidade com outro Espírito, mas não é o Espírito Santo. Aleluia. E aí no versículo 4 de Efésios 4, ele diz assim: há um só corpo. Quem é o corpo? Como é o nome desse corpo? Igreja. Há um só corpo, um só Espírito, como também fossem chamados a uma esperança da nossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo,
Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus. Um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, uma só esperança, um só batismo, um só falar, um só agir. E aqui em Filipenses 2, ele diz, olha, no 3, no versículo 3, vou encerrar: nada façais por contenda ou por vanglória, mas faça por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Glória a Deus. O meu tempo está chegando ao fim. Eu queria explanar, mas eu vou precisar ser um pouco mais objetivo, um pouco mais prático. Então, eu tenho uma diferença com o presbítero Cleiton. Tem uma diferença com o presbítero Cleiton. Não me dou com o presbítero Cleiton. Não gosto do jeito dele. Não gosto da forma como ele fala. Não gosto. Não tem como, né? Tem um problema com o presbítero Cleiton. E aí, pastor Zé, se o culto for um culto que ele está dirigindo, aí eu não vou tocar guitarra. No culto que ele está dirigindo, eu vou deixar sem instrumento. Tem uma diferença com o pastor. Com o pastor Alexandre. Não tem como, irmão. Olha isso. Olha aqui. Aí está aqui o pastor aqui suado, garganta seca. E aí eu digo, eu vou levar para ele. Eu? Aí tem uma diferença com a Natália. Aqui a Natália é regente dos jovens, né? Aí uma rusga com a Natália. Aí a Natália está regendo aqui, eu não quero. Esses exemplos que eu dei, esses exemplos que eu estou falando, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas faça por humildade. Não atente para o que é seu, mas atente para o que é do outro. Por quê? Se quando o cliente estiver me dirigindo, eu tenho um problema com ele, aí eu não vou tocar guitarra, então eu não estou tocando para Jesus. Eu estou tocando para mim mesmo. Ah, não, é o diácono Miquel que está dirigindo o ponto de pregação? Esquece, não diz nada. Eu cooperar na obra, se for o diácono Miquel, pode contar com qualquer um. Comigo não. Aleluia. É terrível. É terrível. Se o Miquel tiver oportunidade para pregar a palavra, eu não vou dar glória, não. Vou deixar a igreja em silêncio, não vou dar glória, não. Quem ele pensa que é? Não, é isso que eu estou falando. É prática. É o que o apóstolo Paulo está dizendo para a nossa senhora. Cara, não atenta porque é seu. Não atenta porque é seu. Atenta porque é do próximo. Porque é da próxima. Vocês entendem que não tem nada a ver com psicologia, com não sei o quê, com educação, não. Tem a ver com salvação. E sabe o que chama mais atenção, no Raimundo? É que esse tema é o mais difícil de cumprir. Estou mentindo? Manter a unidade, manter o vínculo da paz, manter o vínculo do amor, tinha tanta coisa para falar. É o mais difícil para se cumprir. Porque o nosso ego grita. O nosso ego grita. Eu canto melhor. Eu prego melhor. Eu ensino melhor. Eu dirijo melhor. Eu faço melhor. Eu aconteço melhor. E o diabo tem espaço dentro do ambiente que deveria ser templo espiritual. Tem espaço. É tão importante esse assunto. Quem sabe aqui, quem lembra aí de cabeça? Confesso que não é fácil, mas quem lembra aí? Quantas festas Israel tinha que comemorar? Quantas festas Deus instituiu em Israel? Alguém lembra? 7. Quase. 7 festas. 7 festas. Fora essa, Luiz, todo sábado o povo tinha que
mas tinha que se reunir para festejar, para cultuar, para adorar. Então todo sábado que você não podia trabalhar, Deus queria que você estivesse reunido em adoração a Ele. 7 festas. Por que 7 festas? Aí vai entrar um monte de coisa, aí tem a galera, né, dos números, do numerologia, não sei o quê. Por quê? Eu vou resumir aqui de forma simples. 7 motivos, 7 ocasiões para o povo de Deus se reunir, se alegrar juntos, se dar risada juntos, e comer juntos, e se alegrar juntos. Simples assim. Sem muita teologia, sem muito hebraico, sem muito aramaico, sem muito grego. São 7 motivos que Deus falou para Israel: olha, vocês, ainda que vocês se arrebentem aí, existem 7 festas aí para se arrumar. Se resolva, se vira. 7 ocasiões para você chegar no seu irmão: ô minha irmã Joselita, ô minha irmã, nessa festa boa, né? A senhora fez um peixe maravilhoso aqui nessa festa, não é? Me perdoa daquele dia que eu. Já percebeu? Já percebeu que a Santa Ceia que nós lemos aqui em Coríntios é assim, ó. Miqueias traz um prato, a Alana traz outro, o Luiz traz outro, a irmã Aurelina traz outro, cada um traz um prato, junta tudo e todo mundo come. Você entende que precisa ter algo em comum? Precisa ter tempo com o seu irmão, sabe? Precisa sim, precisa pegar na mão do seu irmão, olhar no olho dele, dar um abraço nele. Tem período corrido que não dá. Muitas vezes você vai passar, você vai falar: eu acho que eu passei um mês sem dar um abraço para meu Deus, né? Mas quando você vê meu Deus, dá um abraço nela. Aí, se o irmão Luiz pisar no pé do irmão Silvestre ficar bravo, deixa a raiva passar e perdoa. Aleluia. Perdoa, não deixa rachar mais, sabe? Não, já resolve ali na hora. E o diabo vai ficar mordido de raiva. Mordido de raiva. Você vê? Às vezes a gente fala: eu preciso de tanta coisa. Eu preciso, e precisa mesmo. Precisa da teologia, precisa do grego. Faz mesmo, faça mesmo. Leia livro, estude, leia enciclopédia, dicionário, faça. Mas entenda, né, o que realmente importa para edificar a sua vida e garantir o seu passaporte do céu, a sua salvação. E aqui, né, a Bíblia fala que nós devemos aceitar, receber. Então assim, não é que, de novo, irmãos, não é que eu vou aceitar tudo que ela faz, entendeu? Está tudo certo, não, vai ter diferenças, mas a unidade do mesmo, do Espírito, do vínculo da paz precisa reinar. Então, ainda que haja diferença, a gente vai dar um jeito de resolver. A gente vai procurar manter, procurar vigiar. Amém? Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos. E vamos procurar. Vamos nos esforçar e trabalhar. Aleluia, Jesus. Para que essa palavra meu Pai, é verdade. se materialize nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida.